Bem, vou falar um pouco sobre a história. O processo de fundição é utilizado pelo homem há mais ou menos 6.000 anos. Ele iniciou-se utilizando metais de baixo ponto de fusão, como cobre e bronze. Posteriormente veio a ocorrer o ferro também. Acredita-se que foi descoberto pelo acaso em aproximadamente 600 anos antes de Cristo, um pouco mais. E na época era utilizado para fazer ferramentas, armas e alguns tipos de adorno, com metais que pareciam ser preciosos ou algo assim. Bom, a primeira fundição no Brasil surgiu por volta de 1580, em São Paulo. E após mais ou menos metade do século XX, a fundição começou a se tornar um processo de larga escala de produção. Então ele começou a consumir muita demanda e muita mão de obra. Isso também acabou por contribuir na evolução do processo de extração do próprio minério, minério de ferro e outros tipos de metais fundidos. Ao começo, utilizavam-se fornos de lupa e, através desse ponto, com o desenvolvimento de engenharia, foi sendo cada vez mais aprimorado e utilizado, até o ponto que chegamos hoje. A fundição em si, basicamente, é o processo de solidificar uma liga metálica em um molde, podendo assim criar, por exemplo, uma carcaça de motor. As indústrias que trabalham com a fundição, elas também realizam outros processos, como por exemplo a refrigeração do material e o acabamento do metal. A fundição não só está presente na criação de produtos grandes, como também está na criação de componentes, como por exemplo o pistão do motor de um veículo. O processo de fundição por gravidade é o processo que consiste na confecção de um modelo, que pode ser de madeira, é colocado em uma caixa e preenchido com areia, deixando dois canais para vazamento e um canal para alimentação, onde vai fazer o vazamento do metal líquido. Após aquecer e secar o molde, o modelo é retirado e é vazado metal fundido para dentro do molde. Quando ele se solidificar, o molde pode ser ou quebrado para retirada da peça ou pode ser utilizado para a produção de outras peças do mesmo formato. O processo de fundição com areia tem areia sintética composta por uma mistura de areia, argila e água, e a areia verde, que contém areia silicosa, e a areia seca, que é utilizado quando precisa de peça com melhor acabamento ou estabilidade dimensional. E cerca de 98% da areia que é utilizada é peneirada e volta para fazer outro processo. O processo de fundição em molde permanente possui parte permanente e parte temporária, que pode ser quebrada após a solidificação. Os moldes têm que ser feitos de um metal que o ponto de fusão vai ser maior do que o metal da peça que será produzida. O custo é mais elevado, porém os moldes em metal são feitos mais para produção em série. O método de fundição por centrifugação consiste no equipamento onde o molde vai permanecer girando enquanto ele é preenchido pelo metal, fazendo com que o vazamento desse metal para dentro do molde seja mais eficiente. Porém, ele é um dos processos mais caros do que o normal, no caso, o processo por gravidade. E é nesse processo que é produzido tubo sem costura. A fundição por cera perdida é utilizado dois moldes feitos de metal um metal que seja mais maleável, pode ser trabalhado no formato inverso à peça que vai ser produzida.
Geralmente eles são separados em duas metades. E aí enche esse molde com cera para formar os modelos. Coloca os modelos em uma caixa que é preenchida com areia, igual o método de produção com areia. E essa caixa vai ter o formato invertido. Quando essa areia derreter, escorre o metal, é preenchido no caso com metal fundido, e vai dar origem à peça que vai ser produzida. O forno de fundição ele é uma câmara de aquecimento. A maioria deles são a gás ou elétrico. Ele trabalha de uma forma homogênea, garantindo que o metal seja derretido completamente. A caixa para moldagem expansiva em alumínio funciona da seguinte forma. Ela é preenchida com areia e no meio dessa areia, geralmente sintética, é desenhado um molde. E nesse molde ele é preenchido com o alumínio derretido. Após o processo de refrigeração do alumínio, ele é extraído do molde e sai na forma da peça. A linha de fundição especificada para a criação de cabeçotes de veículos funciona da seguinte forma. Após todo o processo da formação do cabeçote, ela é levada para a linha, onde nessa máquina se dá o trabalho da retirada de rebarbas e de todo o acabamento da peça. Bem, a aplicação para peças da fundição é realmente muito grande. Ela pode ser aplicada em diversos fatores, incluindo na parte automotiva, militar, bélica, como por exemplo na construção de cabeçotes, de pistões de carcaça de motores, assim como na construção de peças internas de tanques blindados, na parte da náutica, onde âncoras são feitas por esse processo também, não só as âncoras como as hélices, na aeroespacial, onde temos peças estruturais da aviônica dos foguetes, assim como no seu propulsionamento, peças que são feitas por esse método. Além disso, existem outras áreas como a parte da elétrica, na sua parte de infraestrutura, e em diversos outros tópicos como engenharia civil e outras demasiadas operações. Dessa forma, agradecemos pela atenção. Muito obrigado.